Olá, Márcio Silva na área. Eu vou falar hoje sobre o grande problema que muitas mulheres têm traído uma causa muito importante das mulheres, que foi criada porque, claro, principalmente no mundo corporativo, onde eu atuo bastante, existe uma tendência dos homens, ou teve uma tendência dos homens, a abusar do seu poder. E aí o que eles faziam? Assediavam as mulheres, né? Colocava a mulher numa condição que ela o dá ou desce, né? Você deve ter ouvido falar dessa alusão já. E aí o que acontece? Muitas mulheres foram prejudicadas por isso, por problemas não com homens, mas com moleques, que psicopatas ou sociopatas que têm um certo poder e acham que pode fazer tudo, ter tudo. Errado. Causa nobre que as mulheres levantaram para se defender, muito legal. Por outro lado, muitas mulheres têm feito o quê? Abusado disso e traído a própria causa, que é justa. Vocês devem ter acompanhado, por exemplo, Johnny Depp, que é um grande ator americano que ficou por anos, olha, anos, na justiça americana, acusado. Acabou a carreira do cara, o cara teve que perder milhões, foi cancelado e todo um monte de coisa que você já sabe que acontece. Por uma acusação falsa. E no caso dele, a justiça foi justa, né? Ela fez justiça. Porque nem todos os casos, quem garante que a justiça será feita? Quando existe uma causa, onde todas as pessoas estão envolvidas, para defender mais a causa do que pessoas, ferrou. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E é no caso no Brasil, recentemente, né, com o Alexandre Corrêa, com o marido da Ana Hickman. E também, um pouco mais para trás, mas tem uma repercussão até maior, do Márcio Merlin, que é um grande diretor, humorista aí da Globo, que foi também cancelado, acusado, está no processo aí, e foi. E tudo mostra que esses dois casos, tanto do Alexandre Corrêa, marido da Ana Hickman, como do Márcio Merlin, é o mesmo caso do Johnny Depp. Mulheres que se aproveitaram de uma situação querendo sair, e alguns com tom até de vingança, ferrar o cara. E tanto o Johnny Depp, como o Alexandre Corrêa, marido da Ana Hickman, e como o Márcio Melling, que foi acusado pela Dani Calabresa, e depois um monte de mulher se juntou com ela, um monte não, uma patatinha ali, né? Um grupo pequeno até, mas faz muito barulho, parece que é muita gente, foi ferrar o cara. Os caras tinham provas, os caras guardaram, porque os homens estão ficando ligados também, né? Os homens estão atentos a isso. Agora tem um jogador de futebol, o Daniel Alves, também se ferrando, e a gente não sabe por quê, né? Porque quando uma causa dessa, legítima da mulher, começa a ser jogada na lama por umas que não respeitam, como a Dani Calabresa e outras aí, a esposa do Tony Depp e até a Ana Hickman, o que vai acontecer? Começa a ficar em descrédito. Qualquer coisa que acontece, fala, opa, será? Será? E é isso que é o mal. Por isso que eu falo que a causa começa a ser problemática. Eu fiz um vídeo, por exemplo, sobre a Ana Hickman e me bombardearam. Né? Pô, você tá defendendo um cara machista, não sei o que e tal. Eu falei, gente, não tô defendendo ninguém, tô colocando só aqui, né? Se você puder assistir o vídeo, vou deixar aqui dentro da descrição a minha versão do caso. Porque eu já tinha percebido isso há muito tempo. Aliás, eu não sou nenhum gênio, todo mundo percebe, né? É só ter um pouco de bom senso. E essa semana também fiz um vídeo onde supostamente o pessoal no privado começa a criticar, pô, ficou mal aquela frase que você colocou, parece que você está incentivando homens a agredir mulheres. Porque eu falei o seguinte, falei uma verdade, né? Que isso acontece hoje, mas aconteceu há muito tempo. Toda a história da humanidade tem vários indícios desses negócios, né? Pra você ter uma ideia, né, os espartanos, uma das causas que cai Esparta é que as famílias espartanas eram muito fortes. Então, tanto a mulher e o marido, eles, quando tinham um filho, esse filho era criado como um guerreiro e os dois trabalhavam juntos nisso, né? Proteger a família. E chegou uma época que algumas mulheres começaram a se rebelar lá, né? Queriam tirar o status quo
e queriam, né, e começaram a ganhar mais espaço e de liberdade, inclusive. E os homens não, porque muitos homens iam para a guerra e isso dava espaço para as mulheres, segundo elas, né, os relatos da época, de terem relações com outros homens. E quando os homens, na uma época antiga, se descobria isso, ele tinha como defender a sua honra, aquela coisa toda. Que também acaba saindo sempre os excessos, porque ser humano é assim mesmo. E aí o que aconteceu? Mudou um negócio tão grande que se o cara chegasse, voltasse da guerra e pegasse lá a mulher dele com 3 caras na câmera, ele tinha que ficar quieto, porque se ele falar alguma coisa, ele ia preso, né? Mais uma vez, uma causa que foi levantada na época para proteger mulheres, né, da opressão e do excesso, se tornou uma banalidade, né? E nesse caso, por exemplo, da Ana Hickman, por exemplo, está aparecendo agora que ela tinha já uma relação extraconjugal com o do Guedes. É isso que diz a imprensa, né? Não sou eu, tá aí. E parece que o marido tem muitos relatos, muitas provas, e o negócio está rolando. Márcio Menen já mostrou várias vezes que muitas daquelas mulheres que acusaram ele de assédio sexual mandavam nudes para ele, né? Um caso, pelo menos, assim. Enfim, é de espantar isso. Para mim, foi uma grande surpresa. Por exemplo, eu fiz uma viagem uma vez internacional, uma primeira viagem minha internacional. Então, imagina, eu vivia no Brasil em 2002, né? Eu fui criado nos anos 80, 90 no Brasil. Se você foi criado nos anos 80, 90 no Brasil, você sabe o que eu tô falando. Você vai entender o que eu tô falando. E aí eu fui para fora. E eu lembro que eu estava numa loja, fazendo uma compra em Hong Kong. E aí veio uma jovem me atender e um homem solteiro em Hong Kong, né? Um jovem, e falei, puxa, eu acho que eu vou tentar uma sorte aqui com essa menina, né? Uma atendente simpática, tal, legal. E comecei a conversar com ela sobre a questão de Hong Kong, que eu tava lá, tava gostando e coisa e tal. E tá, beleza, tal. E depois, no decorrer do atendimento, quando tava quase finalizando, eu falei, vou jogar deixa, né? Vou, né, tentar conquistá-la. E falei para ela assim, puxa, você é muito bonita. Pra que eu falei isso, cara? Por que eu falei isso? Essa menina se fechou de uma tal forma e começou a falar chinês e chamou o cara, que era um gerente, e veio me enquadrar. Eu falei, não, mas desculpa, senhor, mas eu só elogiei. Não, você está assediando ela, não sei o que e tal. E eu falei, meu Deus, que é isso? Loucura, tá doido? E depois, meu professor, já falecido Sr. Liu Hong, que estava comigo, me explicou, não, as leis aqui do país, né? Porque eu sofria já uma lei britânica, né? Em Hong Kong, porque tem um caso da guerra. Naquela época, já tinha passado, né? A colônia britânica, mas poucos anos, acho que 2, 3 anos. Então, tinha muita influência ainda. E tem até hoje. E aí, eu descobri que não pode falar isso lá fora. Na Espanha é bem pior. Então, Daniel Alves caiu numa lei bem pior ali, pesada. Se a menina entrou no banheiro com ele ou não entrou com ele, não sei, né? Não dá pra gente saber. Mas eu sempre fico um pouco atrás da orelha. E de lá pra cá na Europa só piorou essas leis. Teve que eu tive em Hong Kong, que era uma influenciada Hong Kong pela comunidade europeia e a cultura europeia implantada da questão do assédio. Lembra que é uma causa justa, que deve ser defendida. Mas aí é muito ruim isso, porque hoje, por exemplo, eu fico pensando nos caras que ficam nas baladas, né? Porque não dá nem pra chegar na mulher mais. O cara vai ficar com medo, né? Então as mulheres podem estar daqui a pouco reclamando que... Eu já vi falar isso, mas os caras não chegam. Deus me livre, né? Deus me livre. Porque se o cara falar alguma coisa e você chega e leva o cara na justiça, ferrou, neném. Ferrou, porque a causa é maior do que as pessoas. Entendeu? E aí vão querer defender a causa. Não vou contra. Inclusive, o Márcio Mellen falou no Pânico, na entrevista que ele deu, que uma das coisas de prorrogar muito o processo dele é que mesmo os juízes e promotores ficam assim pensando, puxa, se eu der o caso pro cara e tem um complô tipo assim, cara, não, esse cara não pode ganhar essa causa, esse negócio, porque senão a causa vai perder. Não somos nós, é a causa. Então a pessoa se fecha
atrás, né, numa causa, coloca ali e ferrou. Né? O cachorro aqui me enchendo, falando que o vídeo tá ficando longo. Ok? Se gostou do vídeo, curte, comenta, parte com as pessoas e deixa um comentário seu aqui o que você acha desse assunto. Tá bom? Um grande abraço, Vera Belo Mar Silva.